Olá, hoje começo a leitura de mais uma série, a carta de Paulo à igreja de Corinto, na Grécia, aos coríntios, aos irmãos da igreja primitiva que estavam lá. E como hoje, nos dias de hoje, né, os problemas que nós vemos aí nas igrejas não é somente do nosso tempo. Naquela época já havia desunião, falsos ensinamentos, imoralidade, e Paulo ele é bem firme, né, aqui na sua carta, com vários conselhos da parte do Senhor, né, para aquela igreja. Então peço a você que abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios e nós vamos fazer a leitura. E após a leitura eu vou estar dando uma breve explicação sobre alguns pontos. Então vem comigo, não perde essa leitura não. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 diz assim, verso 1, Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, eu peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus, eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o porquê? Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Que Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que não creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, e para os não-judeus, loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano,
Pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém? Glória a Deus. Que palavra, né? Que o apóstolo Paulo colocou aqui. No verso 5, eu quero destacar, Paulo ele expõe que eles, os coríntios, eles haviam recebido o dom de Deus da palavra e do conhecimento. E por isso, no verso 6, ele diz que o orgulho estava presente no meio daquela igreja. Eles estavam tomando crédito dos dons para si. E Paulo os adverte a não fazerem isso, pois é pecado. Se tivessem que se orgulhar, eles deveriam se orgulhar no Senhor. E essa palavra que Paulo usa para eles, ela está lá em Jeremias, né? Aqui Paulo está fazendo uma referência a Jeremias 9, no capítulo 23 e 24, eu vou dar uma lida para vocês saberem de onde Paulo tira isso. Lá em Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meus queridos, quem se glorie dos seus dons, né? Que se glorie no Senhor, porque é o Senhor que nos dá isso, para que possamos divulgar o conhecimento de Deus, para que possamos divulgar quem é Deus, né? Todo o conhecimento, sabedoria que Deus nos dá é para que nos esforcemos para reproduzir aos que ainda não receberam esse conhecimento. Lá no verso 24 aqui de Jeremias, tem algo que me chamou muita atenção, que ele diz assim: faço beneficência, juízo e justiça na terra. A frase justiça na terra, contrariando, né, os dogmas de alguns filósofos, principalmente teístas, que Deus não interfere nas preocupações terrenas. Eles dizem que Deus não está nem aí para o que acontece aqui na Terra, que o importante é que as pessoas se salvem e a nossa vida está lá em cima, né, lá no céu. Mas aqui Jeremias, né, o próprio Deus, saindo da boca do próprio Deus, que Deus interfere sim nas questões da terra, que Deus se preocupa sim com a nossa vida, Deus se preocupa sim com os governos, Deus se preocupa sim com tudo que está se passando aqui. Nós não podemos fechar os olhos para o que acontece, né, no governo. Enfim, Deus, ele se preocupa e ele interfere sim. Lá em Salmos capítulo 58, verso 11 diz assim: e as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados, realmente existe um Deus que julga o mundo, sabe? E é importante a gente ter essa noção e conhecer isso, conhecer que Deus julga e que Deus faz. A Bíblia diz: se orgulhe disso, de vocês saberem que Deus, ele age, que Deus faz e que Deus interfere. Se orgulhe em conhecer a Deus, se orgulhe em conhecer o caráter de Deus, se orgulhe em conhecer como que Deus faz as coisas e como que Deus age. Não se orgulhe em vocês, mas se orgulhe no conhecimento de Deus, em quem ele é. Isso é muito interessante, né? O nosso Deus tem tanta coisa para a gente conhecer na palavra. Por mais sábio que o homem se julga ser, por mais conhecedor do evangelho que ele acha que é, tem muitas coisas ainda que tem conhecimentos guardados para gerações. Tem gerações que nos antecederam que elas não tiveram o conhecimento de Deus que nós temos hoje. E aí você fala, como pode? Porque para cada tempo, para cada estação, para cada geração, Deus tem um conhecimento reservado. E o conhecimento de Deus é infinito. A sabedoria de Deus é infinita. Ela se cria e recria e se faz do nada. Deus faz tudo. Então, meu querido, não tem como nos orgulharmos de nada, porque nós não somos nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Ele é e sempre será. Amém? Então, os irmãos da igreja de Corinto,
Eles estavam com esse pecado de orgulho, né? Bem característico, né? Da cidade onde eles estavam, a Grécia, né? Onde saíram os maiores filósofos que nós conhecemos hoje, né? A base de tudo ali, né? Daquela região. Então, eles já tinham uma inclinação a se orgulhar em ser sábio, em ter conhecimento. Então, eles receberam essa palavra de conhecimento, eles receberam as revelações divinas, eles estavam se achando, né? Se achando o Todo-Poderoso. E Deus vem aqui, olha, abaixa a bola aí, porque não, o crédito é todo meu. Né? Então, é muito interessante isso. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Vamos continuar os estudos da carta de Paulo aos Coríntios. E amanhã a gente vai se voltar aqui, né? Vamos voltar aqui na leitura do capítulo 2. E que o Senhor nos abençoe e te abençoe em tudo que você for fazer hoje. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor traz a verdade na nossa cara. O Senhor traz, né? Quem o Senhor é. E nós enxergamos o nosso pecado, o nosso orgulho. Quem nós somos diante de um Deus tão poderoso? Não somos nada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira toda a soberba, todo orgulho, toda a altivez do nosso coração e que possamos nos voltar para Ti em humildade, Senhor, em arrependimento e reconhecer que Tu és o Deus maravilhoso e poderoso e que sem Ti nada podemos fazer nem conhecer. Te agradecemos, Senhor. Nos dê um dia de paz, de alegria, nos dê um dia de provisão, nos dê um dia com a Tua presença. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te exaltamos, porque Tu és digno de honra, de louvor e de toda a adoração. Santo é o Seu nome, Jesus. Muito obrigada. Amém.